Olá, sejam muito bem-vindas ao podcast Mulheres Inconformadas, que é um podcast que é feito para as mulheres que já se inconformaram e se inconformaram com o quê? Gente, com esse padrãozinho do que é ser mulher de um jeito que funciona. Esse negócio de, não, mulher para casar, ela precisa ser virgem, mas na hora de estar na cama ali com o parceiro, ela precisa ser super desenrolada. E ela precisa ser espiritualizada, mas ela não pode ser encanada. E aí ela tem que trabalhar fora, mas ela tem que ter todo o tempo disponível em casa. Ela precisa fazer todas as tarefas domésticas, mas estar linda e descansada e pronta para receber o marido. Sabe esse monte de coisa que foram colocando na nossa cabeça? Inclusive sobre o formato do nosso corpo, sobre o que é ser virtuosa, sobre o que é ser feliz, o que é ser sucesso, o que é ser uma boa mulher, o que é uma boa mãe. Todas essas caixinhas que foram colocando a gente, tá na hora da gente se conformar simplesmente porque tem o seu jeito de fazer, o jeito que funciona para quem você é, para o seu estilo de vida, para o seu perfil, para aquilo tudo que funciona para você. E se você ainda não é inconformada, fica aqui, porque pode ser que até o final você se conforme. Se você é homem, seja muito bem-vindo. Eu sei que não tá fácil lidar com essas mulheres cheias de questões, vocês também estão com as suas, mas é por isso que a gente está aqui, para conseguir debater, não necessariamente trazer respostas, mas sim melhores perguntas e novos pontos de vista. E hoje a gente está aqui, né, nesse formatinho maravilhoso do Inconformadas Elas, que sempre tem uma participante. E antes de eu apresentar minha participante, gente, socorro, eu esqueço sempre de me apresentar. Eu sou a Erika Azevedo, inclusive é assim que está o meu Instagram, @eu sou Erika Azevedo. Tem um Instagram que é específico do podcast, que é o @Mulheres Inconformadas Podcast. No lugar ali do podcast do Instagram, você vai encontrar muitas informações, assim, são recortes aqui do YouTube, são vários tipos de reflexão para quê? Para a gente se manter aquecida, porque o podcast, a gravação, agora é uma vez por semana, normalmente de terça-feira às 19h30. Esse daqui é o primeiro experimento que ele vai ser gravado, então oremos, terça-feira às 19h30 ele vai estar lá disponível. Mas ali é para você trazer reflexões sobre o mundo das mulheres inconformadas no @ do Mulheres Inconformadas. No meu, eu trago todo o meu trabalho, que é coaching, programação neurolinguística, constelação familiar, coisas comportamentais, sistêmicas, energéticas. Por quê? Tá na hora da gente trabalhar a nossa autoestima, o nosso amor próprio. Não existe nada que vá proteger tanto uma mulher, tanto de escolhas que não funcionam para ela, quanto de se envolver em situações que não refletem quem ela de verdade é e quem ela quer ser, do que ter um amor próprio, autoestima em dia, expressar o que ela sente, sem essas caixinhas que colocaram a gente como mulher. Agora, gente, vou apresentar a minha convidada. É a minha pastora gata. Ela não queria que eu falasse isso, mas eu disse que eu ia falar porque é assim que eu chamo ela. Eu conheci a Dani Guimarães num curso de coaching. No primeiro que eu fiz, acredito que não era o primeiro dela, a gente já tinha várias formações de programação neurolinguística, que cada uma aqui tem a sua história, a gente vai entrar depois num passo a passo de cada uma. Mas a Dani, cara, é assim, sabe aquela pessoa que fala de espiritualidade, de Jesus, de terapias, porque ela é uma super terapeuta, ela é uma formadora de terapeutas, ela tem uma base religiosa muito forte, e isso para mim é delicioso, não só porque eu tenho uma base de espiritualidade forte, mas também porque ela traz reflexões, estudos profundos. Aqui é pra gente sair da superfície, tá? Se você tá acostumado a ficar na superfície, coloca a touquinha de natação aqui que a gente vai um pouquinho mais fundo hoje. Vou chamar a Dani já para entrar aqui. Vem, maravilhosa! Eu falei que eu ia falar tudo, não teve Ai, meu jeito. Deus. Ai, Eu obrigada. gosto. Né? Mantendo a autenticidade, né? Essa é Como que eu vou você, né? ser você? Ai, que bom. Mas obrigada por todas as suas palavras, obrigada pelo convite. Eu espero realmente trazer reflexões que façam diferença na vida das pessoas que tiraram um tempo para nos ouvir, né? A gente tem que honrar o tempo das pessoas hoje, que é o que todo mundo fala, assim, nossa, tá tão corrido. E se você está aqui hoje, então boa noite, né? A gente está gravando, mas é para terça-feira à noite, então boa noite. E que seja realmente algo que
melhore 1% a sua vida, a gente já fica feliz, né, Érica? Nossa, a gente mira, olha, a gente quer acertar em muito, mas a gente mira no pouco. Então, se uma pessoa, 1%, nossa, a gente ganhou muito aqui. Mas provavelmente vai ser um pouquinho mais, tá? Amém. Eu sou usada. Amém. Eu também sou, então bora. Se esse é o desafio, a gente mergulha, né? Gente, porque assim, eu amo essa parte de trazer pessoas para fazerem parte dessas reflexões, porque quando a gente fala de inconformados, até o inconformar-se, ele é único. Não tem esse negócio de se inconformar de um jeito único. Então, às vezes, você está num momento de vida que você pode estar questionando sobre a sua espiritualidade, você pode estar questionando sobre os seus relacionamentos, sobre como você está se sentindo. A Dani tem um foco incrível na parte de ansiedade. Nossa, gente, um desbunde de mulher. Daqui a pouco a gente entra um pouquinho mais. Mas essa parte, assim, da gente perceber que até o que tá dando sintoma na sua vida, às vezes é uma área única. E às vezes é tudo junto. Então, se você tá sentindo que tem alguma coisa estranha em alguma área da sua vida, seja muito bem-vindo, muito acolhido. Aí fala assim: ah, não, mas não é uma área da vida, não. Tá tudo de ponta cabeça, também é para você. Porque às vezes, quando a gente não olha para aquela uma que está incomodando, vem a outra, e a gente gosta da metáfora do pé de mesa, né? Se a mesa tem vários pés e de repente alguns ali vão ficando meio bambos, tem hora que a mesa não para mais em pé. Tem hora que ela vai bambeando, chacoalhando, mas tem outros que ela não vai parar mesmo. Então, se você está no momento que a mesa não está parando, vamos remodelar, vamos olhar, porque a gente tem oportunidade para isso, né? Me fala um pouquinho, meu amor, da sua trajetória, de como começaram seus estudos, desde a parte espiritual até para a parte do desenvolvimento pessoal, porque eu sinto que a sua trajetória é muito única também, né? Você não é uma mulher naturalmente conformada, e com isso você pode trazer uma trajetória que pode inspirar outras pessoas que não estão seguindo o tradicional a verem que tem uma oportunidade que também é rica, que também faz bem e traz felicidade. Questionamentos pra caramba também, mas muitos que são bons. São bons. E assim, eu vou até pegar o gancho do que você disse, Érica, no começo, assim, das caixinhas, né? Da gente. O que é ser uma pessoa inconformada? Uma pessoa que ela não quer entrar naquele formato, ela não quer, aquela forma não me cabe. E isso em todas as áreas, mas também com todas as histórias. Se a gente pegar, por exemplo, as histórias bíblicas, tudo que foi escrito de acordo com aquele povo específico, naquele momento que aquele povo precisava, e eles tinham algumas características que eram específicas para eles. Por isso que a carta, por exemplo, que Paulo mandava para os filipenses, não é igual a que ele mandava para os efésios. São cartas diferentes, povos diferentes, vivendo coisas diferentes. E eu preciso olhar para a minha história. Todo mundo tem que partir do princípio que é a minha história, as formas que queriam me colocar, que eu encaixava ou que eu não encaixava, isso é o que importa. Eu não posso olhar só para a história da Érica e comparar. Eu posso me inspirar em você, modelar você, mas eu preciso sempre olhar para a minha história. Eu preciso olhar para o formato que tentaram colocar em mim, para entender o que está acontecendo e por que está doendo, por que a minha mesa está manca. Não é? Porque às vezes eu tentei colocar coisas ou tentaram colocar em mim que não bateu, né? E como eu sou pastora, já que você me apresentou como pastora, eu até, lógico que eu vou começar, né? Vou ler só um versículo, prometo que tem tudo a ver com isso, porque eu digo que todas as respostas para a minha vida, Deus sempre me responde por aqui. E em Romanos, o livro de Romanos 12, 2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, aqui, o que ele fala? Não se conforme com o que fazem você engolir goela abaixo, mas sabe como que você faz para você transformar o mundo? É transformando a sua mente. E a Bíblia disse isso, né? Mas transforme o mundo através da renovação do seu entendimento.
E tem muita gente que adora falar assim, vocês tinham que mudar, você tinha que fazer, né? Adora colocar o dedinho na bolsa. Ai, porque ninguém me entende, porque os homens não me entendem, porque as mulheres não sei o quê. Então, vamos fazer o seguinte, vamos olhar para mim, né? Vou olhar para mim, transformar a minha mente, entender o que está acontecendo comigo. E aí, essas coisas não me atingem mais. Essas coisas, assim, elas são alheias a mim. A minha mente está tão transformada, tão blindada, eu sei exatamente qual que é a minha identidade, eu sei qual é a forma que me cabe. E aí eu realmente não ligo mais, né? Porque falam, porque querem que eu faça, para as caixinhas que querem me colocar, eu simplesmente não entro nelas. E essa a gente vê como um ponto de vista, né? A pessoa fala e você fala, tá. Muito bom que você pensa assim, eu te respeito, eu penso diferente e eu só te respeito e tá tudo bem, cada um segue a sua jornada. Né? E contar um pouquinho da minha caixinha, se você deixar, porque talvez seja uma caixinha que poucas pessoas conheçam. Eu nasci no interior do Paraná, numa cidade bem pequenininha, que é uma cidade operária, chamada Telêmaco Borba. Telêmaco Borba. Eu tô muito feliz que eu sei esse nome. Que eu consigo falar. E é uma cidade, assim, que acho que na minha época devia ter uns 50 mil habitantes, né, quando eu nasci, agora deve ter em torno de 70, 80, mas realmente, assim, uma cidade que foi criada em volta de uma grande indústria que trazia famílias para os operários trabalharem nessa indústria, então as famílias ficavam ali. Então, qual que era a rotina? Acordar cedo, marido ir trabalhar, esposa ficar em casa com filhos, saiu do trabalho, vem para casa, uma vez por semana vai na igreja, e a vida social é ir na casa da vizinha tomar chimarrão. Isso é a vida social, né? Isso era a vida. Então, todo mundo ali se conhece, todo mundo pensa parecido, todo mundo é meio que doutrinado dentro da mesma igreja ali, né? Da mesma coisa. E bem interior. Interior onde você é menininha, boazinha, e tem que saber limpar a casa, tem que saber cozinhar, tem que saber ser submissa. E eu vou dizer para você assim que a visão, por exemplo, sexual ainda de muitas pessoas desse tipo de mentalidade, né? Não vou dizer especificamente desse local, mas de locais parecidos, é que sexo é obrigação, não é prazer. A gente faz porque tem que fazer, porque é nossa obrigação, depois que casou, a Bíblia manda fazer, e ponto, entendeu? E só por ser obrigação já a pessoa não quer, né? Ela quer o que não deve fazer e não o que deve fazer, normalmente é assim, né? O que é proibido é o mais gostoso. Então, é aquele relacionamento superficial, aquele relacionamento onde, se você for traída, é normal, tá? Todas foram. Então, essa era a caixinha. A caixinha onde mulher não fala, mulher só obedece. E assim, eu tenho 40 anos, gente, eu não tenho 100. Você pode pensar que eu estou falando de muito tempo atrás. Não, eu não estou falando de muito tempo atrás. Se hoje você for em regiões parecidas, você vai encontrar pessoas que continuam pensando igual. Porque eu conheço essas pessoas. Tá? Só que Deus foi sempre tão bom comigo que ele me colocou exatamente nos pais que eu precisava. E que eu aprendi hoje que até com as brigas deles, eu fui abençoada. Porque quando eles brigavam, né, a minha mãe olhava para mim, ela me chacoalhava e falava assim: você nunca vai casar, você nunca vai ser submissa, você nunca vai aguentar isso, você vai ser uma profissional, você vai, sabe, ela profetizava muito na minha vida. Eu sei que com dor, porque o que ela falava para mim era: você nunca vai passar pelo que eu estou passando. Mas Deus me fez transformar a minha mente e olhar para você vai ser tudo o que você puder e quiser ser. E eu cresci numa família assim, ela me impulsionando. Eu falava, mãe, quero. Ela nem terminava o quero, ela falou, vai, faz. Sabe? Não digo financeiramente, assim, ó, mãe, eu quero estudar tal coisa, então vai lá e estuda. Eu quero ir embora para os Estados Unidos, então vai. Você vai conseguir? Então, tudo que eu fiz foi através de bolsa de estudos, porque ela me ensinou que se eu quisesse, eu conseguiria qualquer coisa.
Então, dentro daquela caixinha de pessoas com a mente bem fechadinha, tinha uma com a mente aberta, que era a minha mãe, que dizia: você não vai passar por isso. E eu cresci assim. Ela sempre falou: você vai tentar tudo o que você quiser, se não der certo, você volta. Tá? Só não perca seus princípios, só não negocie seus valores, mas nunca deixe alguém dizer para você que você não consegue. E assim eu cresci. 15 anos eu fui morar nos Estados Unidos sozinha, ganhei uma bolsa que eu competi com 40 pessoas e eu ganhei essa bolsa. Meu pai nunca gastou um centavo para eu ir. Com 18 eu fui morar no Rio de Janeiro, morei 2 anos lá sozinha. Então, foram lugares que Deus me permitiu que a minha mente fosse abrindo, conhecendo outros tipos de caixinhas, outros formatos de pensamento. E aí eu não conseguia me conformar, né, com o que eu conhecia. Eu comecei a falar, não, tem uma vida muito maior que essa, tem um mundo muito maior que esse, e se eu quero fazer o que eu quero, né, que é falar de Deus para as pessoas e falar que ele é muito maior e muito mais legal do que as pessoas conhecem, né, do que o relacionamento que elas têm com ele, eu quero que seja grande, não quero que seja pequeno, não. E eu comecei a estudar, e um belo dia conheci essa moça. Num dos nossos encontros, numa dessas formações, foi a formação que eu ganhei esse livro, né? Que o nome é Originais, que fala como os inconformistas mudam o mundo. Foi o meu primeiro presente do desenvolvimento pessoal. E marcou muito, porque eu até falei, né, no dia da formação, eu levantei e eu disse o quanto isso aqui significava na minha história. Porque eu tinha tudo para ser completamente diferente, uma pessoa que não tinha muita visão de futuro. Aquilo era a minha vida, né? Era crescer, casar, ser dona de casa, ter um filho e continuar lá. Aí eu falei, não é isso. Deus não me fez tão única como fez todos nós, né? Nem a digital a gente tem igual. Ele não teve todo esse trabalho para me deixar única, para eu caber em qualquer caixinha, né? Eu tenho a minha. Gente, que maravilhoso. Sim, eu quero voltar nos passos aqui, porque quando a gente fala de se conformar, eu já fiz vários posts falando assim, gente, não é sobre ser rebelde. Em alguns momentos, sim, a gente precisa ser rebelde para ter a energia para sustentar uma mudança num lugar que está muito fechado o jeito de ser. Então, às vezes, a rebeldia é uma energia necessária. Mas sobre ser inconformada é a gente olhar o formato que a gente foi aceitando como deveria ser nosso e reciclar. Então, assim, a Dani, ela não falou aqui, o seu pai, ele é pastor também. O meu pai, ele é pastor, só que ele ficou durante muito tempo não sendo pastor. Então, a minha infância, ele era o que a gente chama de desviado, né? Nasceu na igreja, quando ficou lá para a adolescência, foi para o mundão, que a gente chama, né? Bebia, fumava, jogava. Foi nesse período que a minha mãe casou com ele e a gente nasceu. Então, eu fui criada com um pai não pastor, mas com duas avós que iam na igreja. Em igrejas completamente diferentes. Então, eu tinha tudo para estar desmiolada, né? Porque uma avó me levava de manhã numa igreja, que era na igreja católica, e outra avó me levava à noite na igreja protestante, a Assembleia de Deus, que é totalmente diferente. Então, eu cresci, o que uma avó não falava que era pecado, a outra falava. Então, para mim, tudo era pecado. Não era para uma, era para outra. Assim, e eu quis trazer essa parte, assim, porque às vezes o ser inconformada é você pegar o ponto que não está funcionando e reciclar. Então, assim, hoje eu estava numa sessão de coaching e, gente, a pessoa que tá se atendendo comigo, ela descobriu uma coisa assim, óbvia, mas é óbvio só quando a gente vê, né? Todo mundo vai ver em algum momento. Que ela estava repetindo o padrão de relacionamento dos pais. Quem nunca? Quem nunca fez um pouquinho, nem que seja assim, só um comportamentinho. Prática, né? A gente faz muito, a gente repete. A gente faz muito, mas até perceber, você fala assim, é só um pouquinho. E aí ela percebeu, eu falei assim, você não precisa jogar o comportamento dos seus pais fora. Você pode ver em qual contexto esse tipo de comportamento funciona, em qual não.
E aí, ela, ai, o que eu faço? Eu não sei nem mais escolher. Eu falei, mas a gente faz uma escolha por vez. Você não precisa escolher a vida inteira de uma vez. Então, quando a gente vê que alguma coisa não funciona, para e se questiona, tá bom, esse comportamento aqui, ele não funciona ou ele não funciona nesse contexto? Ou, porque tudo é pecado, gente, não dá para viver numa vida que tudo é pecado. Em algum momento você vai parar e falar assim, tá, mas isso é pecado para quem? Na interpretação de quem? Quem foi que disse? Quem foi que escreveu sobre? Qual é a história dessa? Porque tem muitas partes da Bíblia que são citadas a bel prazer, com recortes muito bem feitos, para dizer coisas que não era parte do contexto. Então, como que é que o Jerônimo Temel fala que texto fora de contexto é pretexto? Para heresia. Para heresia, é isso. Então, a gente já sabe que qualquer coisa recortada, se pegarem uma parte aqui desse podcast e cortarem de forma seca, podem dizer uma coisa completamente diferente daquilo que eu acredito. Texto fora de contexto é pretexto para heresia. Então, quando você sente que alguma coisa na tua vida não funciona, você não precisa se rebelar fortemente contra tudo. Às vezes é pegar qual ponto que te incomoda e a partir dele fazer a sua própria revolução. Que às vezes mudar um comportamento muda completamente a sua jornada. Então, eu gosto de trazer essas reflexões, porque quando a gente não está aceitando alguma coisa na vida, é muito fácil ir para o caminho do não aceito nada, virar uma rebeldona. Mas a rebeldona, eu já fui, gente. Vou dizer, gasta muita energia e não resolve muita coisa. Não sai do lugar, parece uma enceradeira, né? Gastando energia e continua aqui. A enceradeira pelo menos dá brilho. Eu não sei o que eu estava dando. Eu estava dando trabalho. Mas assim, você falou um ponto, Érica, que é muito importante. Você citou que era uma coach sua que ela descobriu algo. Então, ela precisou de o apoio de alguém. E eu falei que, por exemplo, a minha mãe foi sempre a minha maior incentivadora de estudar. Então, nós precisamos, às vezes, dar aquela olhada e falar: eu preciso de um mentor, eu preciso de alguém que já passou por algo parecido, alguém que me impulsione, alguém. Tudo bem que a gente gosta de ser independente, ser autossuficiente, mas é tão bom quando alguém nos estende a mão e você sabe que é genuíno e aquilo te leva 10 anos em um, ao invés de você crescer um em 10, né? E isso é muito importante a gente lembrar também. Se você está inconformado, encontre pessoas ao seu redor que a ideia bate e não abra o seu coração, os seus planos para quem a ideia não bate, sabe? Ela vai te jogar lá para baixo. Converse com quem acrescenta, né? Com quem vai falar para você, não vai dar certo, vamos, olha, eu consegui, eu fui, eu fiz, e vou falar para você, que não teve nunca uma coisa na minha vida que eu quis e eu não conquistei. Tudo que eu quis, eu sempre conquistei. Sabe? De morar fora, desde a casa que eu quis, eu lembro que eu parei o carro na frente, levei a minha mãe e falei, eu quero essa casa. Ela falou, nossa, você tem dinheiro? Eu falei, nem para entrada. Eu morei lá 10 anos, entendeu? E tudo, eu falei, eu quero morar na praia. Eis-me aqui, eu quero viver online, é isso que eu faço, sabe? Então, mas eu nunca dei um passo sozinha. Eu sempre tive mentores, eu tive pessoas. Então, você que está assistindo, por exemplo, esse podcast, é um podcast de pessoas que estão tentando te inspirar para você entender que dá sim para você sair do que você está, porque a gente já teve que fazer isso. E por isso a gente estende a mão, porque a gente sabe que alguém um dia estendeu a mão para a gente e fez toda a diferença, né? E a gente continua precisando dessas mãos, porque o caminho ele não encerra. Gente, esse negócio de vou procurar o meu propósito de vida porque eu vou resolver tudo respondendo uma pergunta. Primeiro, não tem propósito único. Essa resposta ela se desdobra quando você atinge uma meta, você dobra, vai atingir outra coisa, porque a gente vai continuar crescendo, descobrindo problemas, evoluindo, descobrindo caminhos de evolução. Não é porque a gente está aqui falando de lugares que a gente já viveu, já experimentou, que a gente não continua num processo de evolução constante. Não, cada vez que você sobe, o horizonte é outro, né? Você quer nova visão, você quer subir mais um pouquinho. E não pode parar, né? A vida é linda por isso mesmo. E é louco porque quando eu vejo que pessoas que começam a se olhar, a se inconformar, e às vezes parece que elas estão buscando a solução. Nesses dias eu fiz um post no meu perfil pessoal, no arroba eu sou mulheres em curso. Arroba
Eu sou Érica Azevedo, muito obrigada. Eu mesma tenho muito Instagram que eu já travei. E era sobre a solidão da mulher bem resolvida. E uma amiga minha, que ela é psicoterapeuta, ela veio falar, assim, ela agregou super, mas eu fiquei, tipo, será que ela leu a legenda toda? Porque a ponto de vista que ela trouxe, eu tinha colocado na legenda, eu juro que estava lá. Mas é uma questão de interpretação também, né? Porque ela falou assim: negócio de ser resolvida parece que a gente é um problema. Cara, se você está inconformada buscando uma resolução, você não é um problema para ter uma resolução. E a resolução ela não é única, talvez você resolva uma coisa e aí vai se abrir a próxima, porque a ideia é uma evolução constante. Esse negócio de procurar uma solução e achar que você nunca mais vai ter problema, eu não sei se eu te conto isso agora, porque a gente está muito aqui no comecinho e eu quero que você assista tudo, porque vai ser muito legal esse podcast. Então, se eu te contar agora para ter problema para sempre, eu não sei se você vai querer ficar aqui comigo. É o que eu falo, né? Quando as pessoas, como você falou, meu nicho é a ansiedade, né? Eu falo, então, deixa eu te contar uma coisa. A ansiedade nasceu e vai morrer com você. Eu vou ter que jogar esse balde de água fria em você, né? A gente não se livra de coisas, a gente aprende a lidar com aquilo. Não tem como você falar assim, eu tenho um problema com meu pai e com a minha mãe, o que eu vou fazer? Eu vou mudar de pai e mãe. Você pode até tentar, mas ele vai continuar sendo seu pai e sua mãe, pelo menos os primeiros. Não tem como a gente se divorciar da nossa história, não tem como a gente se divorciar do nosso corpo, da nossa forma de ser. A gente pode ir adaptando, transformando, descobrindo jeitos que seja funcional. Você quer parar de sentir ansiedade? Então, quando você for viajar para um lugar super legal, você não vai sentir frio na barriga, você não vai sentir palpitação, porque é a mesma sensação, ela só é de uma forma interessante. A gente não pode silenciar como se tudo fosse um problema, né? Exatamente. E a gente tem que olhar para todas as nossas áreas e ver quais formatos não nos agradam mais. E buscar sempre essa evolução, não como uma resolução de problemas, mas se é algo que está doendo, que parece um problema, é olhar e falar assim, o que aqui eu ainda preciso aprender alguma coisa? E se eu preciso aprender alguma coisa, é porque eu vou para um nível seguinte, que está me incomodando, ou seja, esse sapatinho já está apertado, então eu já preciso de um maior. Não tem dor se aquilo ali não está incomodando, não está gerando uma transformação. Mas se está doendo, eu quero que você, a partir de hoje, olhe e fale assim, pai, esse assunto está doendo. Quer dizer que o senhor está movimentando dentro de mim uma transformação para eu sair. E então, sai logo, que dói menos, né? Certeza. Eu quero voltar num ponto aqui que você trouxe, que tem muito a ver com a minha forma de enxergar o mundo, que é as pessoas se relacionarem com as coisas como obrigação. Na sexualidade, primeiro, falou que é obrigação, a gente já não quer mais. Juntar sexualidade com obrigação, porque você tem que ter o seu dever. Olha que coisa doida, né? Porque se o homem não se satisfaz em casa, a terminação dessa frase é que ele vai buscar na rua. Só que tá na Bíblia que a mulher precisa satisfazer, mas que o homem não pode buscar. Então, entende? Essa conta já não fecha logo de princípio. Mas aí também a pergunta, né? E por que só com ele não se satisfaz em casa, né? O lar tem que ser para os dois, né? É um casal. Quando eu faço terapia de casais, por exemplo, a primeira coisa que eu falo, se vem uma mulher falar comigo, fala assim, eu tô aqui, meu marido diz que eu sou louca. Eu falo, então eu quero que ele venha aqui. Porque vocês casaram, vocês são uma só carne. E se você tivesse, por exemplo, um câncer, ele não ia estar lá com você? Se ele tivesse um câncer, você estaria lá. Se fosse uma doença, qualquer outro, vai comprar uma casa nova, vocês não vão juntos? E por que na terapia só você que é a louca? Tá? Impressionante, né? Esses privilégios. Só você tem problema. A gente formou um casal, mas é você que tem problema. Eu tô de boa. A pessoa vem, quando ela fala isso, meu marido diz que eu tô louca. Eu falei, eu quero ele aqui na próxima. Porque vocês moram juntos, vocês dividem tudo. Ninguém fica. Aí, esse pedaço vai ficar louco, esse pedaço vai continuação. Oi? A gente come na mesma mesa, a gente deita na mesma cama, os problemas são compartilhados. Então, casamento, para mim,
muito diferente do que me foi ensinado, porque eu falei, não, eu não aceito esse formato de obrigação, esse formato de bonitinha, tudo arrumadinho e tal, como se eu fosse sempre servir. Eu vou servir, mas eu vou ser servida. Tem que ter um equilíbrio. Existem coisas dentro da minha casa que são minhas partes, né, minhas obrigações, assim, como eu gosto de fazer, como eu quero fazer, e tem coisas que são do meu marido e a gente compartilha, a gente tem os momentos que a gente senta ali na praia e fica batendo papo. Eu não vejo isso, sabe? Eu não via isso nas minhas caixinhas anteriores, né? Lá no interior da pessoa, bater papo, assim, de ter um relacionamento saudável, sabe? Por quê? Porque ele era de obrigação. Eu vou falar para as amigas, não para ele. Como assim? Ele compartilha com você tudo. Você tinha que... Gente, você fica pelada perto da pessoa, vocês ficam brincando de entrar um no corpo do outro e vamos contar o problema para amiga, não compartilha com o marido. Isso também, essa conta não fecha na minha cabeça. Então. Nunca fechou. E assim, eu posso dizer para você, eu sou casada há 20 anos e o meu casamento é assim. Então, existe, tá? Se você nunca viu, existe um casamento onde a gente compartilha, onde não tem esse negócio, sabe, de obrigação, é parceria. Essa semana mesmo, ele estava saindo, ele veio, me deu um beijo e falou assim, quero só te dizer que nunca deixe ninguém falar que você não pode alguma coisa. Gente, ele não precisava ter falado isso. Ele só precisava me dar um beijinho e falar tchau, bom dia, e vai, né? E tem gente que nem acha esse negócio de dar um beijinho, a pessoa sai, bate a porta, você descobriu que foi embora meia hora depois. Então, e assim, eu quero muito que as pessoas conheçam um Jesus, que é o que eu tenho relacionamento, que tenha um casamento parecido com o meu, que tenha filhos que estão na adolescência e são queridos comigo, conversam comigo, eu sei o que está acontecendo na vida deles, que é totalmente diferente do que muita gente fala assim, eu nem sei o que está acontecendo na vida do meu filho, me ajuda e tal. É possível. É possível, desde que você olhe para tudo isso e fale assim, chega. Todo inconformado, uma hora tem que bater na mesa e falar, chega. Tá? Se tá bom para vocês assim, tudo bem. Eu vou seguir um caminho diferente. Vão torcer o nariz para você, vão dizer que você é rebelde, vão dizer o que quiserem. Mas depois vão perguntar para você, como é que você faz? Como é que deu certo? Me ajuda, me ensina. Primeiro deixa o louco ir na frente, fala, não, você é louco. Aí quando o louco tem sucesso, fala, você tá vendendo? Você encaixotou? Dá pra gente comprar esse pedacinho? E eu quero trazer aqui, gente, que essa pessoa aí tá falando 20 anos de casado, com um parceiro... Não, já, peraí, que esse spoiler... Gente, segura aí, porque vai ter uma coisa mais impressionante daqui a pouquinho sobre essa mulher. Ela tá falando de não ser submissa, mas saber servir e ser servida. Olhar para um relacionamento e falar, cara, a gente pode se elevar, se nutrir. Primeiro, se você não sabe quais são as suas próprias necessidades, se você não olha para você mesmo, se você está buscando que o outro pessoa adivinhe, que ele antecipe, que ele te surpreenda o tempo todo, isso daí o nome é Disney. Não é relacionamento. Ou é Prozac, vende numa caixinha. Talvez seja de filme, talvez seja de remedinho, mas não é vida real, não funciona. Mas a gente está falando aqui do ponto de vista de masculino e feminino, de homem e mulher. Não importa se você está num relacionamento que os dois são do mesmo sexo ou não. Todo mundo tem polaridade masculina e feminina. E essas polaridades, elas oscilam. Você não precisa ter a energia feminina da Barbie. Você não precisa ser a fofa para ter uma energia feminina. Você não precisa fazer tudo acho que eu tenho mais masculina do que feminina. Não, e a gente não precisa... Eu quero trazer esses pontos porque, assim, não vou citar nomes, não me interessa colocar o dedo na cara de ninguém, mas existem pessoas trabalhando sobre a polaridade masculina e feminina, sobre o que é ser homem e ser mulher, de uma forma que eu acredito ser perigosa. Por que eu acredito? Porque as pessoas estão se machucando, se inflamando, partindo do ponto de vista da raiva. Não se constrói relacionamento com raiva, tá? Se constrói com diálogo, com concessões daquilo que é possível, daquilo que não fere os seus valores. Não é para você seguir um modelo do que é ser homem ou do que é ser mulher porque alguém vendeu. Inconforme-se com isso também. Mas por que eu tô trazendo o relacionamento da Dani como
um exemplo, sim. Porque quando a gente olha para pessoas que estão sob esse teto religioso, espiritualizado, muita gente coloca esse chapéuzinho do ser submissa, do que é ser mulher, das obrigações, dos papéis, e tudo isso em um relacionamento. Se você não consegue argumentar, dialogar para que seja confortável, funcional, gostoso para os dois, o relacionamento ele não vai durar, pelo menos não de uma forma feliz. Então, assim, não é para você ser para sempre com uma pessoa que você não consegue ser feliz. Hoje eu falei exatamente isso. É felizes para sempre. O felizes vem primeiro, não para sempre primeiro. A galera tá colocando para sempre e o felizes parece que é um outro passo. Não, felizes para sempre. Se você tá namorando e você não tá feliz, talvez esse seu para sempre já tenha terminado. Procura qual é o seu próximo para sempre, porque a gente vive muitas vidas nessa. Não é pra gente falar assim: "Ah, não, eu investi tantos anos nesse relacionamento, agora eu vou ter que ficar, porque eu já investi muito tempo". E o resto da tua vida, você não tá levando como investimento, não? Vai ficar nessa pessoa só porque foram 4 anos, 5 anos, 10 anos, não importa quantos anos. E eu trago sim, porque a base religiosa muitas vezes é um limitador da pessoa falar: eu tenho que ser assim, ou a igreja disse, a Bíblia disse. Se não funciona para você, negocia. Tudo precisa estar aberto a, pelo menos, comunicação num casal, né? Tem que ser casamento, né? Isso para mim é muito relacionamento. Relacionamento, as coisas têm que se relacionar, as pessoas têm que se relacionar, elas não podem só dividir o mesmo espaço físico, né? Não é roommate, né? Tipo, não é eu não colega de quarto. Exatamente, não é minha colega de quarto, é um casamento. A gente fez votos de cuidar um do outro, né? De estar junto no outro. É na alegria, é na tristeza, é na saúde, é na doença, é na loucura, é na hora que a gente está bem, é para celebrar, é para ser meu melhor amigo. E ele só vai ser meu melhor amigo se eu também for a melhor amiga. Se o teu relacionamento não está assim, lute por ele para que fique. E se ele está te causando dor, realmente você vai ter que procurar ver o que está acontecendo. Porque já está machucando, já não é mais casamento. E o ponto é, se a pessoa ela tá sentindo alguma dor, algum incômodo, alguma falta no relacionamento, para mim a base é, olha para você. Vê quais são as suas necessidades que não estão sendo atendidas, porque nem sempre é o seu parceiro que vai precisar atender. Muitas das suas necessidades partem de você, dos seus sonhos, das suas metas, dos seus desejos, do teu amor próprio, da tua autoestima. Às vezes você tá olhando pro teu parceiro do tipo, eu não tô feliz e você não tá me ajudando a ser feliz. Cara, a pessoa ela pode estar dando o sangue dela para você, mas se for a tua parte com você, ela nunca vai conseguir suprir. Você pode mudar de relacionamento, no começo vai ser gostosinho porque tem Você vai novidade, levar a dor para lá. mas vai levar o BO é tu. Como que parte para o próximo? Leva você, levou o problema junto. O que eu gosto muito de falar é assim, esse negócio de metade da laranja, não. Seja inteira, e aí você vai encontrar uma pessoa inteira e vocês vão decidir compartilhar. É aquela coisa, você casaria com a pessoa que você está hoje de novo? Você está com essa pessoa há 10 anos. Se você tivesse a oportunidade de casar de novo com ela hoje, você diria sim? Se a resposta foi não, como assim? Sabe? Então, quanto tempo vai demorar para você parar e olhar para isso? Porque eu já vi muitos casamentos serem restaurados e virarem casamento de verdade. Então, sempre se você buscar ajuda, por isso que existe a terapia de casal, buscou ajuda, é possível, desde que os dois entendam que precisam melhorar os seus pontos, arrumar suas mesas. Mas eu não posso ser uma metade da laranja jogando sobre o outro, projetando que ele me complete, né? Eu tenho que ser completa e aí sim a gente vai andar junto. É um complemento, é um transbordo, é uma pessoa que é diferente de você agregando algo na tua vida. Inclusive, uma das coisas que eu mais acho bonitas falando sobre relacionamento, eu falo assim, faça uma lista do tipo de pessoa que você gostaria de se relacionar e se torne essa lista. Porque é a única coisa que você pode fazer para suprir todas essas suas expectativas e necessidades e ilusões sobre o outro, é você se tornar tudo isso. E aí ver se faz sentido para você.
a gente, provavelmente, assim, você pode ter relacionamentos com pessoas muito diferentes de você. Mas a realidade é que algumas coisas vocês têm que ser muito parecidos para ter o mínimo de elo. Não dá para ter elo com um negócio muito diferente, sem nada parecido. Nem Precisa teria ter esses começado, né? lugares. Não teria começado, não teria. A menos que seja uma carência brutal. Sim, você tá numa super carência, aparecer uma pessoa ali que satisfaz seu eguinho, e isso é um perigo gigantesco para entrar em relacionamento. Se você não olha para você, não se cuida, não está acostumado a fazer isso, e isso eu não estou te dizendo de forma nenhuma como um problema, como uma culpa, mas é sim uma responsabilidade. Porque a forma como muitas mulheres são criadas, a gente veste uma armadura, um arquétipo, um jeito de ser que é a boazinha, a educada, a gentil, e vai colocando essas caixinhas que vêm da infância e a gente vai trazendo e só remodelando um pouquinho, porque, enfim, a gente fica adulto e vai agregando umas coisinhas. Mas quando a pessoa não percebe que ela tá nessa posição, às vezes, de ser a boazinha, a gentil, você já reparou que você é boazinha para quem? Para o outro. Quem disse que a criança é boazinha? O pai, a mãe, o tio, a vizinha, o padre. Mas não é você que fala para você no espelho: olha como você é boazinha, olha que linda você. Não, você recebe dos outros. Todos esses arquétipos, todas essas formas, esses elogios, adjetivos que vêm de outras pessoas para você. Se com o passar do tempo você não vai atualizando o que é ser uma pessoa boa, o que é ser uma mulher boa para você, você vai continuar tentando satisfazer coisas para os outros dizerem que você é boazinha. E isso é muito perigoso, porque vai desde carência, relacionamento abusivo, porque a pessoa que é abusiva, ela é extremamente magnética, interessante, fofa, e depois é que o bicho pega, porque você fica muito na esfera do outro e dependente dessas validações, que no começo são muito constantes, depois acontecem cada vez menos. E quando eu falo de relacionamento abusivo, isso é algo que eu vivenciei, que eu experimentei, eu senti na pele. Muitas das pessoas que vêm me procurar, óbvio, por ressonância com a minha história, trazem essa questão de relacionamento abusivo, mas nem sempre, gente, é um abuso que é sexual, não é um abuso que é físico. Pode ser simplesmente essa parte da pessoa te nutre tanto e depois ela tira, porque ela percebe que você já está engajada ali. Você é um brinquedo menos interessante a partir do momento que você é um brinquedo já dela. Todo mundo é assim. Compra um celular. O seu celular antigo, você só mexia nos aplicativos que você sempre usa. Agora, se você compra um celular novo, você quer saber como que funciona, você olha tudo nele. É só um celular. Daqui a pouco você está mexendo só nos aplicativos de sempre. Assim também é no relacionamento. No começo, a pessoa quer conhecer tudo sobre você. Depois que você já está ali faz algum tempo, se você não tem vida própria, se você não tem os seus sonhos, seus objetivos, seus desejos, outros lugares que você se nutre, e você fica só focada naquela pessoa, o que acontece em relacionamento com pessoas controladoras, narcisistas e tudo mais, você fica muito vulnerável, porque essa pessoa vai te dando cada vez menos daquela atenção extra e talvez o relacionamento se torne mais tóxico com alguns pontos de vista que ela vai te controlando. Então, isso também é tóxico. Não é necessariamente uma pessoa que te abusa verbalmente, que ela te controla, mas se você for tão carente a ponto de toda a sua nutrição emocional vir de uma pessoa e você fechar o seu mundo em torno de um lugarzinho que não é você, que é o outro, é muito perigoso e se torna abusivo. E a gente vê o final disso, né? A pessoa depressiva, sem energia, sem disposição, sem vontade de viver, Sem sonhos. sem sonhos, assim, sem identidade, olhando para o espelho e fala assim: não sei mais nem quem eu sou, porque ela tentou tanto se encaixar no que o outro esperava dela, né? Porque até ela perceber que aquilo era abusivo, ela ia tentando, então ela vai perdendo a identidade, né? Vai fazendo coisas que ela nunca imaginou fazer, vai fazendo coisas que ela não gosta, mas para agradar, para continuar, porque ela é a boazinha, ela vai fazendo, vai aceitando. E nisso, isso não é só casamento também, né? Opa, amizades, Amizade, quando você quer fazer parte emprego. de um grupo, porque é importante para você fazer parte daquele grupo, você começa às vezes a negociar os seus valores porque você quer fazer parte daquele grupo, né? A gente tem o valor da aceitação social e quem tem isso muito alto
é muito perigoso justamente por isso, por se sujeitar a coisas só para continuar ali dentro, né? Só para continuar fazendo parte. E essa pessoa, ela vai perdendo a sua essência. Daqui a pouco ela não sabe mais por que ela está ali, o que ela gosta, o que ela não gosta. Você fala, faz 10 listas das coisas que você gosta. Ela fica ali meia hora te olhando, não consegue lembrar. 10 qualidades suas, ela também não vai, sabe? Perdeu. Eu acho assim, as pessoas quando veem a empoderada não sabem o custo que foi para a gente se empoderar, né? Então, um amigo meu há muitos anos atrás ele falou: se você falar de empoderamento feminino, as pessoas vão olhar para você e não vão saber o tanto de terra que você já comeu nessa vida, porque você não passa essa impressão de que comeu terra. E é verdade. Não é que eu não me vulnerabilizo, mas eu lido com as minhas coisas nos bastidores e eu levo para frente aquilo que eu já sei, que eu já transformei, e eu esqueço de vulnerabilizar. Quando eu terminei um relacionamento que tinha muito esse aspecto abusivo, eu não sabia qual era o meu sabor de sorvete favorito. Eu não sabia o que eu... Por quê? Eu escolhia algo que ele também gostasse para a gente compartilhar. Então, eu não escolhia por mim. Muitas dessas detalhes, né? Depois que a gente vê, né? E é assim, eu gosto demais de trazer a minha história nesse aspecto, porque isso não foi solicitado, é essa parte que ninguém entende. Muitas vezes o relacionamento abusivo ele não acontece porque a outra pessoa te abusa. Você tá tão ansiosa por aprovação, por validação, por ser incrível para alguém, porque esse amor próprio mesmo não tá rolando, que você vai se dando sem medida. E aí você começa a antecipar coisas que você acredita que o outro quer. No final das contas, você só está servindo. E não tem esse espaço também de receber. Porque a boazinha, ela não é a pessoa que recebe muitos prêmios. Às vezes ela recebe um elogio, às vezes um mimo, alguma coisa assim. Mas a pessoa que é a boazinha, ela é a boazinha para os outros. Ela não sabe ser boazinha para si. E quando a gente fala de valores, gente, é muito estranho falar que, às vezes, uma conversa com um profissional, uma sessão, você consegue dar nome para pilares essenciais da sua vida. A gente trabalha especificamente com isso. Tudo aquilo que você fica debatendo, que é estranho, quando alguém fala com você, você acaba se destemperando e tendo uma briga desnecessária. Desnecessária não, né? Você percebe que passou do limite, por isso parece que é desnecessário, mas atingiu um valor seu. Tem coisas que você não consegue abrir mão e não sabe por quê. A gente precisa aprender a dar nomes para os nossos pilares, a gente precisa aprender a dar nomes para aquilo que é negociável e o que não é. Porque só a partir desse momento você consegue negociar em torno disso. O seu valor você não negocia, mas como atender esse valor, sim. Então, é muito importante você buscar um mergulho. Se você está inconformada com alguma coisa, tenha mentores, tenha pessoas que já passaram por isso. Busque livros, vídeos, mas não esqueça da possibilidade de você buscar, sim, um profissional para falar especificamente com você. Porque a gente... Ainda, né? Oxe, e a gente é ligeiro, né? Porque se a gente vai lá numa ferramenta online, eu amo conteúdo gratuito, consumo de várias pessoas, e mesmo porque eu sou tão curiosa de coisas do desenvolvimento pessoal, que se eu fosse comprar curso de tudo, eu acho que eu não ia fazer mais nada dessa vida. Isso porque a gente não contou quantos a gente já comprou, A né? gente não contou quantos a gente já comprou, quantos a gente ainda está fazendo e a quantidade de livros esperando a gente. Não vamos nem conversar sobre isso. Ai, meu Deus. Mas a gente está tão viciado em responder algumas coisas com respostas automáticas com o nosso padrão, que enquanto a gente não está na frente de outra pessoa para fazer perguntas que a gente realmente ou não tenha se feito ou não tenha insistido o suficiente na resposta, você não vai chegar num outro lugar. Você não vai chegar na resposta real. A gente se engana muito facinho. É por isso é muito, muito, muito sério e muito bom e muito mais rápido do que as pessoas imaginam procurar uma ajuda profissional. Nossa. Eu lembro quantas vezes Érica, tá acontecendo algumas coisas, tem um horário aí, ela me atende, ela, quando ela tá com perrengue, ela manda mensagem para mim, e porque eu vou olhar com outros olhos. Ela está no meio do furacão, as emoções dela estão ali, falando na cabeça dela, né? E eu não estou.
Então, eu vou olhar, mostrar para ela num outro ponto de vista, num outro ângulo, e vou dar a ferramenta certa para que ela consiga ver o que eu estou vendo. Isso é terapia, isso é coaching, né? Isso é desenvolvimento pessoal. E eu quero trazer um ponto que, às vezes, as pessoas andam com pessoas que têm os mesmos problemas, mas ninguém tem a solução. Uhum. Então, assim, se você ficar se juntando com pessoas que têm os mesmos problemas, vocês vão ficar andando em círculos, gerando uma energia negativa do mal, porque vocês vão ficar falando mal de situações, mal dos problemas, convivendo naquela tristeza, naquela angústia juntos. Vocês precisam de alguém que tire vocês daí. Não é que vocês precisam de salvamento, mas às vezes um outro ponto de vista, uma palavra pode mudar completamente o seu jogo. Quantos cursos a gente já fez das mesmas áreas e a primeira frase dos treinadores é: esvazia sua xícara e não vem com esse negócio de eu já sei, escuta, e aí você pode perceber o quanto aquilo vai ter utilidade para você. Não sai falando, isso eu já sei, porque muita gente vai falar as mesmas coisas, mas às vezes uma palavra, uma pergunta pode virar completamente o seu jogo. Então, eu já vi falar de coaching e é tal coisa, tá? Mas você já fez um processo? Não. Já ouvi falar de terapia e só precisa ser maluco para fazer terapia? Não. Eu ouvi falar de hipnose e a gente sai cacarejando e comendo cebola da sessão? Não. A gente tem muitos mitos sobre o desenvolvimento pessoal ainda. E que bom, porque isso significa que tem bastante gente que ainda não experimentou e está na hora já de começar a olhar para isso. Tem muitos mitos em todas as áreas, né? Você falou da hipnose, eles jogam lá na espiritualidade já, né? Um negócio assim, tipo, não é de Deus e tal. Só um exemplo, né? Que você falou. Claro. E vários mitos sobre ansiedade, que ansiedade é falta de Deus, depressão é falta de Deus. Eu decidi mudar, assim, e eu me conformei mais quando eu descobri que fazia 16 anos que eu sofria de ansiedade, que eu estava com depressão, mas eu estava dentro da igreja. E eu não sabia tudo aquilo que eu sentia, não sabia o que era. E quando eu descobri que era isso, eu falei, não, eu não posso. Eu vou para a igreja? Eu não posso, sabe? É como se eu fosse blindada. E aí que eu fui percebendo o quanto as pessoas desse meio ainda têm essa mente fechada, achando que não que como você tem o Espírito Santo, você não pode sentir isso. Elas misturam as coisas, né? E a própria Bíblia fala: tive fome e você me desse de comer. Eu tive frio e você me deu um cobertor. Eu tive sede e você me deu água. Ou seja, para cada necessidade existe uma ferramenta, né? Se eu tive fome e você me dá um cobertor, não vai adiantar nada, né? É comestível. Então, assim, aí a pessoa fala assim, estou com depressão. A pessoa, eu repreendo a falta de Deus e vamos orar, vamos jejuar. Não é essa bem a ferramenta. Lógico que jejum e oração, ela te ajuda em tudo, porque espiritualmente você vai estar mais forte, mas se você tiver com fome, eu mandar você orar e jejuar, é que assim, se for uma fratura exposta, ninguém vai nem perguntar, né? Tipo, eu tô com uma fratura exposta, é falta de Deus. Então, é falta de jejum. Olha, o dia que eu fizer jejum e colar um osso, a gente conversa. Mas como a ansiedade é uma questão da mente, e a mente as pessoas ainda confundem muito. Porque assim, a mente e a espiritualidade não são a mesma coisa. O físico, a mente e a espiritualidade não são a mesma coisa. Três coisas, né? E é isso que eu falo o tempo todo. E assim, esse foi o momento assim, da minha maior rebeldia, onde eu sei que tem muita gente. Inclusive, eu recebi uma palavra de uma pessoa que falou: olha, a unção que está sobre você vai confundir a muitos. E eu falei: que bom, então quer dizer que estou no caminho certo. Porque se eu estiver agradando todo mundo, tem coisa errada. Jesus, que é o meu mentor, não foi assim que ele conseguiu, né? Então, eu sei que a minha missão é abrir a mente das pessoas em ter que elas precisam de tratamento, que há solução e que a Bíblia vai te ajudar, mas a terapia também vai, o médico também vai, a nutricionista também vai. Cada um na sua área vai te ajudar. Só que você não vai dar água para quem está pedindo um cobertor, você vai dar a coisa certa. Então, você precisa entender que Deus está em tudo.
Deus está em todas as respostas, Deus está na mão do médico, Deus está na mão do terapeuta, Deus está em tudo, Ele é tudo, foi Ele que criou tudo. Então, para aí falar essas besteiras, né? Eu quero voltar até para a parte da sexualidade, porque, gente, se Deus está em tudo, se Deus é amor, se Deus tem tudo do melhor para a gente, vai se sentir obrigada a ter uma performance XYZ porque alguém mandou. Cara, não é possível que Deus que tá no teu corpo, Deus que tá em tudo, tá de verdade achando que aquilo precisa ser algo negativo, que vai te ferir, que vai te machucar, que você faz por obrigação. Onde tá a nossa alegria, o nosso entusiasmo, o nosso prazer de viver, é onde tá a revelação máxima do sinal daquilo que funciona para você. E eu não, gente, quando eu falo esse tipo de coisa, eu já quero trazer o contraponto. Fala assim: ah, não, mas se você for fazer só o que você quer, você vai se desvirtuar inteiro. Primeiro, se você acha que aquilo que você quer é o que te faz mal, você tá precisando ser educado. Você não tá. Não é falta de Deus ou falta de sei lá o quê. O que faz bem pra gente de forma perene. Não tem esse negócio de aquilo que faz bem para mim vai fazer mal para minha espiritualidade. Se a gente é espiritual o tempo todo, como que você tá fazendo um negócio que faz mal para tua espiritualidade e acha que vai te fazer bem? Pode ser que você vá com o tempo ajustando os ponteiros por falta de conhecimento, por falta de experiência. Eu mesma, gente, olha, eu sou recuperada. Não tô falando nem de conhecer Jesus, não conheci Jesus, tô falando de pessoa que tinha comportamentos que eram nocivos para si e provavelmente para minha espiritualidade todinha, porque não é possível que um negócio que faz mal para o meu corpo, para minha visão de mundo, que era simplesmente uma adaptação da minha boazinha, que também se tornou uma rebeldinha, porque não dá para viver numa polaridade só. E eu tava me fazendo mal, não é possível que a minha espiritualidade estava super alinhada aqui, Deus no comando. Não, eles estavam aguardando eu voltar para a linha sem ser atropelada pelo trem. Para, Érica, para um pouco. Sossega. O que você está fazendo? Isso parece aqueles peão, assim, que você solta e fica... Mas um amigo me falou de um conceito que eu achei muito interessante, que é a síndrome do cachorro preso. Porque as pessoas que querem criar mulheres, principalmente mulheres, homens, eles abrem um pouquinho mais a possibilidade de experimentação. Não estou falando que com todos, mas com mulher é muito mais restrito. E eu digo isso porque eu não fui criada como a pessoa 100% da igreja. Eu tive uma criação católica, mas não foi essa a base, foi simplesmente uma proteção, uma visão sobre o perigo que era ser mulher, o perigo de engravidar, o perigo de um abuso, sabe lá Deus o quê. Eu tive uma criação que foi bem restrita, assim, bem perto da minha mãe. Eu não tive muito de brincar na rua. E isso poderia ser, eu poderia ter interpretado tudo isso de uma forma muito diferente da que eu fiz. Mas a que eu fiz foi a minha e é a história que eu criei e a que eu tô lidando. Mas isso tudo me fez ter a síndrome do cachorro preso. Eu tava tão presa, tão presa, tão presa, tão presa, que quando soltou, despiroquei. Tipo, meu Deus! Né? Foi embora. Mas isso acontece com muitas pessoas, assim. Tem gente que fala assim, ai, não, eu fui criada na igreja, e aí eu nunca fiz pecado nenhum. Aí a outra fala assim, eu fui criada na igreja, e aí quando eu tiver a menor oportunidade de correr, eu saí correndo. Então, a gente cria a nossa história a partir da nossa interpretação e das oportunidades e possibilidades que se abrem, aquilo que a gente vai dizendo sim. Então, se alguma vez você fez um monte de coisa que não te fez bem, e você está querendo construir um novo caminho, tá tudo certo, cara. É só ajustar a rota, não precisa ficar se culpando, se chibatando ou criando crise de ansiedade pelo que já foi. Se perdoa, compaixão com o amiguinho, mas com você também, e segue, tá tudo certo. Se Jesus falou que a gente tem que perdoar o irmão 70 vezes 7 e também mandou amar o irmão como a gente ama nós mesmos, eu entendo que é para também me perdoar 70 vezes 7 se eu precisar. E recomeçar quantas vezes eu precisar. Então, eu caí, eu reconheci, eu levanto e falo, tô viva, sou importante, bora me cuidar. E sempre, se você precisa fazer isso hoje, você faça isso hoje. Se você tem vivido uma história assim, se arrastando, procure ajuda hoje.
O Jerônimo mesmo fala, né? Sempre existem 2 melhores momentos para tudo na nossa vida. Um foi lá, talvez, o dia que você achou que era, o segundo é hoje. Então, começa hoje, busca hoje. Tem alguma coisa te ferindo, te machucando, você olha assim e não vive o que a gente chama de plenitude, né? O que é plenitude? Quando me perguntam, para mim, plenitude é eu estar andando no meio da noite, às vezes na casa que eu vou buscar água, e eu sinto uma felicidade, e a minha casa tá gostoso, meus filhos estão aqui, meu marido está aqui, sabe? É ser feliz e ser grato, se sentir que todas as áreas da sua vida Deus está cuidando e você está feliz, sabe? Eu estou preenchida em todas, tipo, a minha roda da vida está preenchida em todas. É vida perfeita? Não, mas talvez a minha visão é que não existe dor em nenhuma. Sempre tem um objetivo, sempre tem um negócio que você quer buscar e tal. Isso não quer dizer que eu não tenha conta para pagar. Eu tenho, mas eu sei que eu vou me planejar, eu vou conseguir, eu não vou deixar que o desespero chegue. Não quer dizer que eu não tenha que lutar contra doenças, enfermidades. Eu fico doente também. Quando eu fico, o que eu faço? Eu procuro médico. Eu faço o que Deus deixou na minha mão. Deixou o médico aqui, não deixou? Então eu vou lá. Eu faço minhas orações, eu faço meu jejum, não só quando eu preciso de uma. Ai, Deus me ajuda, me socorre nesse momento de angústia. Não, meu relacionamento com Ele é todo dia. Meu relacionamento é entregar meu dia para ele, é fazer devocional, né? Que eu faço. Inclusive, gente, eu faço devocional ao vivo, de segunda a sexta, 9h30 da manhã. Quem quiser participar, fazer o merchan básico. Né? Gente, mas é maravilhoso, porque assim, eu sou universalista, como um amigo meu diz. Eu fui criada na igreja católica, experimentei um pouquinho de cada religião, bebo de várias fontes, e eu vou lá, assisto o devocional da Dani, eu fico amarradona, porque ela traz interpretação da Bíblia, e o que, que aquilo quer dizer, e qual era a fonte, e o que, que aquele pensador, aquele profeta conseguiu escrever, e qual era a base dele. Porque olhar qualquer texto, principalmente esses que têm uma escrita mais complexa, né? Às vezes rebuscada, mais fechada, nem todo mundo consegue entender. E às vezes é por falta de entendimento que a gente deixa de beber de fontes que são muito ricas. Então, se você sente dificuldade de interpretar a Bíblia, se você gostaria de ter uma nova visão ou entender como usar aquilo no seu dia a dia, o devocional da Dani é perfeito para isso. Pronto, e eu sempre trago aquela pitada assim que eu falo, né? Que o devocional ele é para equilíbrio emocional. Eu sempre falo de ansiedade, quando eu estou falando de algum tema que eu lembro de alguma ferramenta, eu já falo, anota aí, faz isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, eu trago ferramentas terapêuticas, porque eu sei que tem muita gente que não busca terapia, porque ainda tem mitos, ainda acha que é coisa de louco, ainda acha que eu não preciso disso, mas está tomando remédio para dormir. Eu não preciso disso, mas às vezes está do nada, vem uma palpitação, vem uma falta de ar. Eu não preciso disso, mas a cabeça dói todo dia de tanto pensamento, de tanta preocupação que você não sabe tirar daqui. Né? Eu não preciso disso, mas eu durmo 2 horas só por noite e fico feliz uma noite por mês que eu durmo a noite inteira. Eu não preciso disso, mas eu fujo do meu marido toda noite, porque eu não tenho libido nenhum. Eu não preciso disso, mas eu grito com meus filhos o dia inteiro. Eu não preciso disso, mas meu tempo livre eu quero dormir, dormir, dormir. Não quero sair, não quero conversar com ninguém, não tenho sonhos, não tenho projetos. Então tá bom. O que mais que você não precisa de terapia, né? Mas o que eu acho incrível, num jeito meio denso, mas incrível, é que tá tão homogêneo isso, é tanta gente vivendo dos mesmos jeitinhos, ou pouca gente falando de fato sobre aquilo que aflige, sobre aquilo que está incomodando, porque muita gente vivendo de aparência, principalmente, gente, se você é a pessoa taradinha do Instagram, que vive ali olhando a vida das pessoas, aquilo é um recorte mínimo do mínimo do mínimo de alguma coisa que ela quis mostrar. Nem todo mundo quer mostrar a parte que está lidando com dificuldades. Então, se você está lidando com alguma dificuldade e você tem dificuldade de compartilhar com as pessoas da sua vida, por que você ainda não busca um terapeuta? Porque é uma pessoa que é paga para lidar com você, te ajudar a lidar com a sua dificuldade. Eu amo a frase que a gente fala assim: a gente não cura ninguém, a gente traz conforto, auxílio para a pessoa ir se curando no processo. Porque a realidade a gente não tem esse poder, não tem como. E aí as pessoas esperam chegar num extremo que fica até. Não é que é difícil, mas ela
às vezes não tem nem força para buscar ajuda. Então, se você não dorme bem, se a tua vitalidade está baixa, se você não percebe quais são os seus sonhos, se você não tem metas, se tem alguma área da tua vida empacada, você precisa de ajuda. Mas não é porque você está errado, não é porque é ruim, é porque você merece ter apoio, porque tem muita gente para te apoiar. E das suas escolhas todas, achar que ter apoio é coisa de gente maluca ou privilegiada, talvez você nunca tenha buscado para saber como isso de fato age na vida. Não, os preços são muitos variados de muitas técnicas, muitas terapias. Eu acho incrível o povo que fala que é caro um negócio que nunca perguntou o preço. Nunca perguntou o preço, não sabe quanto custa, mas já é caro. Isso Não daí sabe nem quantas sessões, mas já é caro. não sabe nem quantas sessões, não sabe nem qual é o benefício. Só que as pessoas estão tão acostumadas. Tem uma. Nossa. Tem uma mulher que eu atendo, gente, que ela é maravilhosa. Assim, os saltos de vida que ela deu são tão impressionantes, porque ela chegou para falar de um relacionamento que ela queria terminar, porque ela já sabia que não estava funcionando. Mas eu tive que ir conversando muito com ela até ela perceber que ela estava num relacionamento extremamente abusivo. Sabe, da pessoa pegar o celular todos os dias para ver quais foram as conversas que ela teve com quem, ler as conversas, querer entender o que ela quis dizer. Não, primeiro, que tempo livre, né? Tempo livre. Outro, é muito abusivo, porque qualquer conversa fora de contexto, pode ser super danoso, sabe? De ter que explicar o que disse para o pai, o que disse para a mãe, não poder nem se abrir sobre o relacionamento. Aquela parte que você quer contar para alguém o que está acontecendo porque está difícil, você não poder fazer, eu ter que ficar pagando conversa porque a outra pessoa vai olhar. Isso já é um sinalzão. Se você chega em casa e passa por isso, você provavelmente fica tenso, tensa. Uma pessoa, uma situação que você percebe que você sempre está tenso perto daquilo, está agindo de forma abusiva com você. Seja porque você tem uma definição sobre isso, tipo, não, quando eu tô perto do meu chefe, eu fico todo retraído. Por quê? Você tem dificuldade de lidar com gente que parece poderosa, que tá te julgando. Tudo isso é abusivo. Às vezes é você com você mesmo, às vezes é o outro com você. Então, quando você está lidando com tudo isso, você precisa de ajuda. E eu trouxe dessa cliente específico, porque ela não percebia que ela estava num relacionamento abusivo. Ela já sabia que queria sair, ela tinha muito problema para terminar, porque doía para ela se posicionar como uma pessoa ruim com o outro. E aí, os efeitos positivos de fazer sessões. Ela emagreceu, retomou fazer atividades que ela gostava, retomou contato com os amigos, começou a fazer cursos, criou sonhos. É uma expansão de vida tão grande que às vezes você tá falando assim: não, tá tudo bem, não tá tão ruim assim, mas você tá empurrando a vida com a barriga. Não é de empurrar, é de viver, é de ser gostoso, é de ter prazer, é de você olhar em volta e falar assim: olha, pode ser que não tá tudo perfeito, mas eu tô lidando, eu tenho as ferramentas, tá tudo bem. Tá tudo bem até quando não tá tudo bem, porque você sabe que você está lidando. Quando você empurra com a barriga, você sabe que você está carregando um sofrimento. É uma mochila muito pesada. Não precisa, né? Não precisa, porque tem saída, tem solução. É só buscar ajuda profissional de alguém que você vai se conectar, alguém que você vai confiar. E, nossa, é tão mais leve depois, né? Então, como eu falei, eu acho que o maior inconformismo meu foi de ter ficado 16 anos com ansiedade e não sabia. Então, a minha missão foi começar a falar sobre, que as pessoas entendam, elas vejam. Assim como você falou, ela estava num relacionamento abusivo e ela não via. Então, a gente precisa trazer essas informações para a pessoa ver que aquilo que ela chama de vida não é nem 10% da que a vida que Deus sonhou para ela. Ele tem uma vida abundante, vida abundante. Por que ele fez o mundo primeiro, depois fez a gente? Para que quando a gente viesse para cá, tivesse tudo pronto. Ele pensou em cada detalhe para a gente ser feliz aqui. Ele não criou a gente e falou assim: bora criar o mundo junto comigo, bora fazer força. Não, ele criou tudo. A hora que o jardim estava pronto, ele falou: agora vai lá e só desfruta. Então, assim, e as pessoas não estão desfrutando. Se você olha para sua vida e só fala que tem luta, que tem dor, que tem isso, que tem só dedo podre, né? E as frases que a gente mais ouve, assim, olha para você, para um pouquinho a tua história,
olha para ela, dá uma revisada, vê se é esse livro mesmo que você quer continuar escrevendo, sabe? E tem muita gente, que você falou, vivendo de aparência, porque não sabe como buscar ajuda. Dentro das igrejas, eu digo, tem muita gente fingindo que não tem ansiedade, que não tem depressão, tomando remédio escondido, porque se alguém descobrir lá dentro, vai falar que é falta de Deus, está em pecado, irmã. Não está orando, não está jejuando, credo, repreende esse demônio. E, gente, eu estou falando isso acontece hoje, em 2023. Tá? Eu ainda atendo pessoas que elas me dizem, ninguém pode saber que você é minha terapeuta. Porque eu não posso fazer terapia. É pecado. Então, assim, isso acontece. Eu estou falando da minha caixinha, né? Como eu falei lá no começo. Esse é o meu mundo. E Deus me levantou nesse mundo para ajudar as pessoas desse mundo. Talvez a Érica tem um trabalho muito dela trazer vários mundos aqui para que você que está assistindo se conecte com um mundo que é parecido com o seu. Mas em todos eles, você só abaixa a cabeça e se conforma se você quiser. Mas se você não quiser, independente da caixinha que te colocaram, Deus tem vida abundante para você. Procure ajuda, que em poucas sessões, quando eu digo poucas sessões, normalmente é perto de Nossa. é muito pouco. É 3 meses. Nem isso. Não, gente, 3 meses, mas assim, não é que você começa a perceber em 3 meses. No primeiro dia, você já abre um negócio que fala assim, nossa, uau! Porque quando você está lidando com um problema, o que acontece é tudo uma questão de ponto de vista. Até quando você está com problemas. Quando você tem algum problema, ele está tão perto de você que você não enxerga as outras coisas que estão bem. Então, a gente vai ampliando a visão de você enxergar melhor o problema e enxergar melhor a sua vida de uma forma mais completa. Porque isso começa a te dar estrutura para você ter força, lugares na sua vida que te apoiam, pessoas que te apoiam, aquilo que você já tem de funcional e positivo, que por estar tão focada no problema, às vezes porque o teu corpo ele já está com todo o funcionamento químico tão deprimido no sentido dos seus hormônios, dos seus neurotransmissores, como sua cabeça funciona, já está muito estruturadinho de um jeito reprimido, assim, deprimido, pensa o negócio vai comprimindo. A possibilidade de você achar soluções num lugar muito pequenininho da tua cabeça é difícil. A gente vai expandindo e é realmente uma expansão, porque a gente vai acessando lugares de criatividade, de inteligência, de diversão, de contato com outras coisas, para você expandir e usar mais da tua capacidade, da tua inteligência, das suas possibilidades. Não tem jeito, olha, gente, aqui eu vou falar palavrão, eu vou citar meme, eu vou citar livro importante, eu vou falar de neurotransmissores, eu vou falar um pouco de tudo, e isso faz parte da minha caixinha de inconformada, porque eu acredito que a solução, ela não é única. E não importa qual é a questão. Então, assim, às vezes eu falo assim, não, tal coisa é falta de Deus. Uma das coisas que acontece muito em quem está em relacionamento abusivo é que a pessoa está tão focada no mundo desse outro ser que se tornou a fonte de todo prazer, alegria, diversão e também angústia, desespero, medo e sofrimento dela, que ela fica sem a família, sem espiritualidade, sem a parte de ter projetos, objetivos, sonhos. Então, ela fica sem rede de apoio. Então, quando a gente fala assim, é falta de Deus, uma das coisas que acontece muito em quem está num relacionamento abusivo, ela se fecha tanto no universo do outro, que se bobear é a visão do outro de Deus, a visão do outro de espiritualidade, a visão do outro de tudo, se é que o outro tem. Então, eu vejo muito mulheres que estão saindo de relacionamentos abusivos. É como se redescobrisse a família, redescobrisse os amigos, redescobrisse a espiritualidade, o autocuidado, sabe? De olhar para si mesmo e falar, tá, o que meu corpo precisa, o que meu espírito está desejando, como que eu quero me nutrir agora, quais são as informações. Tudo se muda o ângulo, né? Você tá tão no outro, de repente você volta para você de novo. E abusivo, eu já falei, gente, não é um relacionamento que necessariamente você está apanhando. É um relacionamento que você tá tão no universo do outro que você esquece de você. E a vida vai ficando pequena, né? Vai ficando e você vai ficando se sentindo inferior, se sentindo incapaz. E aí, tudo que a gente fala para você de opção, você não consegue ver essa saída. Não, para mim não dá. Para você não, mas para mim não. São frases que a gente vê que realmente
a pessoa ela já está sem os hormônios da felicidade, ela já está sem disposição, sem energia, e ela está precisando de ajuda, realmente, às vezes, de remédio mesmo, porque é químico. A ansiedade, por exemplo, é uma inflamação na amígdala cerebral. Então, precisa de ajuda. Parem de colocar na caixinha errada. Não é espiritualidade, é mental, é um profissional da área de saúde. Porque tem gente lá orando, jejuando, chorando, pedindo, Deus, tira de mim essa angústia, e ele querendo te ensinar como é que tira, te apresentando pessoas, sabe aquela metáfora, né, do carinha lá acho que está numa montanha, né, e tudo lá está desabando, ele fala, Deus me ajuda, aí ele manda helicóptero, ele manda barco, ele manda tudo para salvar o carinha, o cara não pega, não, Deus me tirar daqui. Aí ele morre, chega no céu e fala assim, o senhor não me tirou de daqui, eu mandei um monte de coisa para você, você não pegou nenhuma. Então, às vezes, Deus está te mandando esse podcast, que não é por acaso, nada na nossa vida é por acaso, né? As pessoas que você conhece, às vezes você começou a se interessar por desenvolvimento pessoal, procure terapia, se você tem sentido que não está bem, você não acorda feliz, acorda mal-humorado, acorda com pouca energia, com vontade de dormir de novo, acorda com aquela sensação de, ai, meu Deus, de novo, tem que trabalhar, tem dor ali, sabe? Comece a identificar dor. Dor é o maior mestre para a gente ver que a gente está no caminho errado. Tá pisando no espinho e continua pisando no espinho, sabe? Se tá doendo, para e olha, porque não é para ser assim. O fardo de Jesus é leve, a vida é para ser linda. A gente vai ter momentos de altos e baixos, vai, porque até quando os batimentos cardíacos a gente vê é alto e baixo, né? É alto e baixo. Mas se só tá baixo, também tá errado. A minha vida tá tudo ruim, tá tudo sem sentido? Não. Tem que ter um momento de alegria, tem que ter um momento de tristeza. No momento de tristeza, você não se desesperar e saber que vai subir de novo. Se não tá assim, se você não se sente bem de vez em quando, pelo menos, não olha para sua casa, para o seu casamento, para sua profissão, para você no espelho e não vê coisa boa, procure ajuda o quanto antes. Eu gosto de trazer, a gente fala do ponto de vista da dor, e é muito comum as pessoas dizerem que elas querem que tire a dor. Eu tô com incômodo, tiro o incômodo. E eu vou repetir isso por muito tempo, porque para mim é algo chocante na minha vida. O meu pai, ele tem questões seríssimas com diabetes, seríssimas mesmo, assim. É um ponto que eu não quero abrir por enquanto, porque não faz sentido, mas ele tem aquela questão do pé diabético, de não sentir dor e de ferir o pé e não perceber que feriu, e aquela parte gangrenar, machucar e precisar tirar pedacinhos do pé porque já não recupera mais o tecido. E aí isso tudo acontece por quê? Porque não sente dor. Então, quando a gente quer que a dor desapareça, quando você está sofrendo de dor de cabeça constantemente, sem pesquisar qual é a origem, quando você está com uma dor emocional constantemente e você só quer que ela vá embora, sem mergulhar naquilo, sem procurar ajuda, você não está querendo que uma parte da tua vida cure, você está querendo que uma parte da sua vida seja retirada. Não funciona assim. E principalmente que as pessoas, quando elas querem parar de sentir dor, elas vão lá e vão se anestesiando. Elas vão ocupando tempo com aquilo que é distração. Então, pode ser que você comece a comer muito, dormir muito, jogar muito, sexo muito, com conhecidos, desconhecidos, cada um no seu nicho, trabalhando do seu jeito. Mas as pessoas começam a fazer algo muito, inclusive trabalhar muito, inclusive focar muito em dinheiro. Eu gosto da frase que onde está a tua energia, onde está o teu foco, está o teu Deus. Essa frase é pesada. E a Bíblia diz, né? Onde está o teu tesouro, ali está teu coração. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Quando você está muito com energia em alguma coisa para te desfocar de outra, presta atenção se você não está tão buscando esconder uma dor que você simplesmente está buscando formas de parar de sentir. E a gente é tão ligeiro que a realidade é que a gente para de sentir e depois fica difícil buscar o fio da meada. Buscar onde é que começou isso daqui. Porque a pessoa, às vezes, ela não sente mais a dor, mas ela também não sente mais prazer. Ela não sente mais alegria. Ela vai se desconectando das emoções. E eu não tô falando isso de um lugar muito distante, tá? Eu sou muito cabeçuda e para mim é facílimo ir para esse lugar.
do não tô sabendo mais o que eu tô sentindo? Porque eu sou muito racional, eu vou racionalizando. Tem hora que você tem que parar e simplesmente sentir. Não tá gostoso, tá incomodando, eu preciso de ajuda. E ajuda ela vem de muitas fontes, né? Vem, e é uma coisa que as pessoas precisam entender. Emoção, ela significa ação para fora. Eu só sinto uma emoção porque alguma coisa aconteceu e aquilo gerou em mim. Ou seja, gerou em mim, eu senti, então ela tem que sair. Tá? Então, a tristeza, a raiva, o medo, a angústia, a alegria, o amor, a ansiedade, porque a ansiedade é uma emoção. Então, todas elas apareceram porque alguma coisa interna ou externa acionou esse botãozinho. Se eu só quero que suma, eu ainda não entendi como esse botãozinho ele é acionado. Então, as situações ao redor continuam acionando em mim a hora que elas bem entendem, porque eu não tenho domínio próprio, eu não entendo as minhas emoções, então eu não sei como ativá-las ou não. Se eu sei que a tristeza, quando ela surge, ela está me dando um recado, que é que eu perdi algo. Né? A tristeza ela vem toda vez que eu perdi, que eu me frustrei, que tiraram de mim algo sem a minha permissão, tiraram alguém, então eu perdi a confiança, eu perdi um companheiro, eu perdi uma amiga, eu perdi um emprego, tiraram de mim sem me avisar. A tristeza vai aparecer. Então, quando eu sinto tristeza e eu sei o que é o recado que ela está trazendo para mim, eu consigo olhar e deixar que a emoção saia, porque agora eu permito, tá bom, doeu, então eu vou chorar. Eu vou permitir que ela saia. No dia seguinte, você tá bem, porque o recado veio, você deu atenção para ele, permitiu a reação e ele foi embora. Agora, se você não deixa, você vai engolindo toda a tristeza e não sabe, não chora, porque você não pode chorar, não dá tempo agora, não dá, não sei o que, eu não posso. Começa a embrulhar aqui, faz um bolo que se chama angústia, que é excesso de tristeza. Tudo embolado aqui. Aí você vem e fala para mim, eu tô triste do nada. Não é do nada, é porque se você faz assim, pula uma. Tá tão grande aqui que ela saiu. Você nem sabe qual foi que saiu. Porque tem muito. E isso dei um exemplo da tristeza. A gente tem 24 emoções. Cada uma tem sua reação, cada um tem seu motivo. Quando você vai na terapia e você entende isso, é como se o mundo se abrisse e você falar, agora eu estou entendendo o que é domínio próprio. Eu conhecer, porque o conhecimento liberta a palavra. Tudo, eu estou fazendo várias citações da Bíblia, né? Que meu povo padece por falta de conhecimento. A partir do momento que você entende o que está acontecendo com você, você domina suas emoções. Você percebeu que aquilo ali gerou raiva em você. Então você vai deixar a raiva sair do jeito que você quer e não do jeito que ela quiser. Fazendo você, às vezes, machucar pessoas que você nem queria, né? Quando a gente ouve o pai, às vezes, né? Um exemplo, o pai que está lá estressado no trabalho, com raiva, chega e desconta no filho, né? Ou a mãe também, né? Falei pai, mas parcial, mas desconta no filho. A mãe que chega estressada desconta no marido, o marido chega e desconta na esposa, ou seja, você desconta a pessoa que não tem nada a ver. Por quê? Porque a raiva vai ter que sair. Ela vai sair. Ou você ensina o seu corpo, a sua mente, como tirar dali, ou você arca com as consequências de uma vida que você não queria. Você gritando, você estressado, você sem dormir, você tendo esses sintomas todos, porque a emoção vai sair, meu filho. Você ensinando ela a sair do jeito que você quer, domesticando ela, ou ela saindo do jeito que ela bem entender, mas ela vai sair. E a gente não citou a parte que pode se transformar numa doença, porque ela vai sair, ela vai querer ser ouvida. Como? Ela vai somatizar, exatamente. Ela vai somatizar, ela vai fazer alguma coisa. E perceba, gente, adorei essa visão de que é uma ação para fora a emoção. Porque, primeiro, a emoção ela parte sempre de uma interpretação de algum tipo de pensamento. E aí, às vezes, a gente padroniza tudo para funcionar, né? Porque senão a gente ia gastar energia demais para existir. E aí a gente foi colocando as coisas em caixinhas. E é de uma forma muito automática. Se você não percebe qual foi o pensamento, qual foi o gatilho, qual foi a relação que fez aquela emoção existir, às vezes é um ajuste de interpretação, que aquela emoção ela não precisa ser engatilhada o tempo todo. E ação para fora. Se é uma ação, ela não precisa ser inútil. Você pode fazer ações úteis. E às vezes tem muita gente que tem um perfil que ela precisa chorar. E as pessoas demonizaram o coitado do chorar. Não pode chorar senão você é fraca. Tem gente que consegue ser muito mais forte porque chora.
porque usa isso. E o chorar pode ser uma oportunidade de você receber colo, de você receber acolhimento, de você estreitar laços na sua relação. E não é se tornar a pessoa que vai lá e descobre que chorar faz você ganhar atenção e se torna a pessoa que chora para ficar roubando a energia do outro. Todo mundo tem energia para si, a gente só precisa dessas conexões quando de fato é útil e no lugar certo. Vê se às vezes você não está buscando o que é muito comum, o colinho de pai e mãe que você não teve na infância, no chefe, no marido, no melhor amigo. Se você não está terceirizando uma função de alguma coisa que você queria ter recebido, ressignifica aí as relações com os pais, que, gente, eu falei hoje e eu amei, assim. Pensa os seus pais como um portal, como um portão. E eles são um portão para você vir ao mundo. Você não fica no portão, você passa por um portão. Você não fica lá parada no meio. As pessoas, elas falam assim, não, eu tenho problema com os meus pais, e aí eu vou ficar virando pro portão falando assim, olha, portão, não foi do jeito certo. Eu queria que você fosse florido, eu não queria que você fosse de metal, eu queria que você fosse de madeira. Do jeito que você foi, não funcionou para mim. Cara, todo mundo tem problema com pai e mãe. Simplesmente porque são duas pessoas trabalhando em si mesmas com as ferramentas que têm, criando outras pessoas que são diferentes deles. Então, assim, vai dar eles têm ruim. as questões dele, né? Também eles têm as questões deles que nem todo mundo teve oportunidade de lidar. A gente tem muito mais oportunidade, muito mais ferramenta. Muito falar mais que você hoje. Não, e falar que você não. Eu vejo os extremos, né? Tem gente que fala assim: não, os meus pais, eu realmente tenho que dar todo o amor, carinho e atenção e aceitar que tudo que eles fizeram foi o máximo e o melhor. Sim, mas dizer que isso não te machucou, que você não tinha outras necessidades, é ignorar uma parte da sua existência. Você não precisa culpá-los por isso, mas que você tinha outras necessidades que não foram atendidas e que você precisa aprender a se atender nessas necessidades, é essencial para você de fato ser funcional e feliz. Porque senão você vai ficar procurando substituto para pai e mãe, para provar para eles que dá para ser super legal, exatamente do jeito que você queria, com uma pessoa muito parecidinha com eles. As questões elas sempre vão levar a gente a tentar fugir da dor ou colocar algum substituto na dor, né? E a gente descobre isso na terapia, né? Assim como a gente consegue trazer conhecimento, a gente consegue trazer reflexão para as pessoas. No coaching, assim, né? A gente tem várias perguntas para gerar reflexão. Ou seja, independente da ferramenta de desenvolvimento pessoal, a gente veio para cá com uma missão de cuidar dessa terra, cuidar da gente. E a gente tem que fazer isso da melhor forma possível. Eu não posso negligenciar nada. Eu não vim aqui só para trabalhar. Eu vim aqui para trabalhar, eu vim aqui para curtir, eu vim aqui para ser mãe, eu vim aqui para ser esposa, eu vim para ir na praia, eu vim para ter amigos, eu vim para adorar a Deus, para ter um relacionamento com Ele. Eu vim para várias coisas. E eu tenho que fazer todas elas para ser feliz, para ser completa, para dar risada. A gente precisa dar risada. A gente, quanto tempo fazer isso, não dá risada? Sabe? Aquela risada gostosa, passou um dia assim, falou, nossa, que gostoso, não fiz nada assim que eu deveria fazer, só fiz coisas que eu gostaria de fazer, né? Momento de lazer é a primeira coisa que as pessoas realmente negligenciam muito. Ah, não dá tempo agora, depois eu faço, não dá, nunca dá. Aí a hora que você está numa cama, nossa, surgiu o tempo, porque agora faz 24 horas que está deitada aí, e você não consegue sair, sabe? E é inevitável, né? Se a gente não dá... Nesses dias eu postei, porque muitas pessoas me acompanham e elas acham que a autoestima é sobre o seu corpo. E é como a gente se vê. O corpo é só uma parte daquilo que a gente vê. Porque tem gente que tem um corpo incrível e a pessoa tem problemas seríssimos de autoestima porque ela não consegue enxergar valor em si, ela não consegue se sentir valorizada nas relações, ela não se ama, ela tem buracos emocionais fortíssimos, não tem as necessidades atendidas pelas relações que ela tá, porque ela tá se adaptando há muito tempo. Mas eu postei sobre o corpo porque a primeira coisa que a gente usa para tudo, para viver, é o corpo. Então, se você deixa... Se você não nutre o seu corpo, se você não cuida, se você não faz... E eu tô falando de atividade física mesmo, porque muitos estudos falam que
fazer atividades que contraem os músculos ajuda a diminuir coisas de envelhecimento da parte funcional do cérebro. Ajuda a liberar, que são hormônios que diminuem a ansiedade, a depressão. Então, se você não faz nada de atividade física, e o lazer, ele costuma ter muito a ver com se mexer. Pode ser um filme? Pode. Mas se você ficar um dia inteiro vendo filme, no final do dia você tá até meio irritado, meio quadrado. Porque o seu corpo não se mexeu. A gente é do se mexer. Então, se você não está focando em atividades que te dão prazer, se movimentando, porque a gente precisa que a energia flua. Lembra que são vários corpos, são vários sistemas, são vários organismos funcionando aqui. Se você não se mexe, a comunicação entre eles também fica meio blé. Tem gente que percebe assim, eu tenho muito tempo que eu não vou no banheiro, que eu não faço cocô direito. Filho, você tá andando? Você tá comendo direito? Você tá bebendo água? Porque a pessoa acha que tudo é na base do remédio. E aí não percebe que às vezes é não fazer cocô que tá te falando, filho, você não se mexe, você não sente prazer, porque a liberação de serotonina é feita também no intestino, que precisa de movimento. A maior parte no intestino. A maior parte, acho que é mais de 90%, né? Uhum. É o nosso segundo cérebro. Sim. Então, todo esse papo pra gente dizer o quê? Se inconforme, se cuide. Nem tudo é falta de Deus, mas dá um olharzinho para Deus na tua vida. Às vezes pode te ampliar a visão do você não veio aqui para sofrer. É porque tem uma visão deturpada de religião que fala que a gente veio aqui para sofrer, para pagar os pecados e para alguma coisa. E a realidade é que na cara não é possível. Que alguém que fala que é pra gente perdoar todo mundo, um serzinho que fala assim, perdoa o outro 70 vezes 7. E aí fala para você amar o próximo como você ama você mesmo, ou seja, você perdoa você mesmo 70 vezes 7. Aí você faz uns probleminha e você acha que Deus, que é aquele ser magnífico, ele não vai te perdoar 70 vezes 7. Porque, enfim, Deus é chato e você é legal. É uma ideia muito esquisita. Então Você você fala, não tá é esse o Jesus que eu conheço, não é esse tipo de relacionamento que eu tenho com Deus. É um relacionamento de... Eu não sei dizer, sabe? De sentir, de ouvir, de ser grata todos os dias, por todo o ensinamento, por tudo que a gente passa, até pelos perrengues, porque tem coisa ali para a gente aprender. Peguei algum atalho que não devia ter pego, mas ele está com você todos os dias, mas está te lembrando que ele deixou aqui tudo que você precisa, tá? Você precisa de médico, você precisa de terapia, você precisa comer direitinho, você precisa fazer exercício físico, você precisa cuidar do corpo, da mente e do espírito. Senão ele não tinha feito você em 3, né? Se fosse para cuidar de uma coisa só, você ia ser um negócio só. tudo Ele não é. divididinho. Me diz, tem alguma mensagem final que você quer deixar para as inconformadas e para os inconformados também? Porque, gente, eu não consigo falar que eu vou falar só para mulher. Eu fico com muita pena dos homens lidando com esse bando de mulher. Eu quero que vocês olhem para tudo que vocês vivem e se não está batendo, se não está trazendo alegria, se não está trazendo felicidade, tem coisa errada aí. Porque a Bíblia também fala, deixe na sua mente aquilo que é bom, perfeito, agradável, de boa fama. Isso tem que estar na sua mente. Agora, se tem ali dor, sofrimento, angústia, tem coisa acumulada ocupando espaço que está na hora de você fazer uma faxina. Então, procure ajuda, chama a gente se for o caso. Se for o caso de outra pessoa também, a gente abençoa do mesmo jeito. O importante é você se cuidar. Claro. Isso é amar um ao outro, é o saber que você se cuidou, que você buscou ajuda, que você se inconformou com a sua situação, que você olhou para onde você está e falou, chega. Todo mundo tem que bater a mãozinha na mesa de vez em quando e falar, chega. Eu sou única, eu sou filha amada. Hoje no devocional eu falei uma coisa que eu queria deixar para vocês. Quem é cristão, né? Quem acredita que foi formado por Deus, sabe que ele usou a palavra para criar tudo. Ele falou haja, né? Haja luz, haja terra, haja os animais. Ele falou e as coisas foram criadas.
Mas eu e você, ele pegou o barro, ele moldou com a mão dele e ele soprou o fôlego de vida. Olha o quanto nós somos mais importantes, o quanto nós temos o cuidado, o carinho, as digitais de Deus em nós, para a gente deixar que as situações do mundo deixem a gente triste. Ele teve tanto cuidado em que você se sinta única, que ninguém tem a mesma digital, que você não pode querer entrar no formato de todo mundo. Tem uma caixinha que é só sua, tem uma identidade que é só sua, e ele só quer que você lembre disso. Então, procure ajuda. Se você não está sentindo essa liberdade, essa vida abundante, tem caroço nesse angu. E outra coisa que eu quero aproveitar a sua palavra final para trazer a minha, que um dos maiores indicadores, se você está precisando de ajuda, de qualquer tipo, nem que seja de uma conversa, é olhar quais são as palavras que você usa. Quais são os adjetivos que você se dá? O que você costuma falar sobre a vida? O que você costuma falar sobre a política? Quais são os programas que você assiste, as músicas que você ouve? Se na Bíblia está escrito, e eu poderia trazer um monte de coisa de física quântica, mecânica quântica, um tanto de coisa aqui, programação neurolinguística, que a palavra é como a gente forma, é como a gente expressa, é como a gente cria, e a gente cria primeiro na mente, depois a gente faz. A palavra, ela é a nossa magia, ela é o nosso poder. Se Deus usou a palavra para dizer o que deveria existir, olha o que você está colocando em existência na tua vida a partir das palavras que você usa e das palavras que você aceita que usam com você e das que você convida para a tua vida, por todo tipo de fonte que você se nutre. Então, às vezes, se você percebe que sua vida está negativa, olha o tipo de pessoa que você está andando. São pessoas positivas, são pessoas que estão te agregando, elas estão te levando por um caminho que faz sentido para você? Você está usando palavras doces para você mesmo ou você está sendo a primeira carrasca de todos? Porque a gente só aceita os maus tratos até o ponto que a gente mesmo se maltrata. Não sou eu que disse, está no livro do Osho, está também no Compromissos Toltecas. Olha o que você comunica para os outros e para si mesmo. E, se possível, comece a escolher ser mais gentil, mais doce. Porque eu sei que às vezes a vida não vai ser do jeitinho que a gente quer. Você vai olhar para as palavras da Dani e pensar: meu Deus, essa vida abundante, próspera, sei lá o quê. Que Deus é esse que criou essa moça? Que eu acho que ele chamou o irmão para me criar, não foi ele mesmo, foi um outro. Mas começa a olhar se você é a primeira pessoa que se acolhe, que se nutre, que se ama, que busca se dar aquilo que você precisa. E pode ser carinho, nutrição, comida, atenção, terapia, ajuda profissional. E não é porque você é melhor ou porque você é pior, é simplesmente porque você merece. Porque muitas pessoas já trilharam caminhos para poder facilitar o seu. Então aproveita dessas pessoas. E não se conforme, não se conforme. Não é de se conformar, é de ser feliz. Jesus foi o maior inconformado, né? Rock Ele olhou roll. e falou: o que vocês estão fazendo? Não foi isso que meu pai pediu, não. Vocês estão fazendo tudo errado. Adoro. E o meu mestre foi assim que, né? Tenho permissão para sair chutando o pau da barraca. Gente, ela tem permissão e ela é tão próxima que eu acho que ela tem informações privilegiadas. Tá Wi-Fizão. Mas Não, que bom. o Wi-Fi dessa moça é poderoso. Se eu fosse você, eu ia lá no devocional dela. Falando nisso, fala qual é seu Instagram para as pessoas encontrarem o seu devocional, 9h30 da manhã, de segunda a sexta-feira. Antes de eu falar, eu lembrei de você. Você, quando você tinha alguma questão, você falava: Dani, você que tem Wi-Fi aí mais forte. Usa o seu Wi-Fi divino. Bora me ajudar aqui. Ai, lembrei Joga agora. a boia. Mas amei, eu fico feliz, primeiramente, agradeço de novo o convite, eu espero realmente ter contribuído de alguma forma, e que bom que você é uma pessoa que não se conforma, principalmente no sentido de, eu não vou escolher algumas pessoas, eu vou escolher todo mundo, eu quero trazer todo tipo de pessoa, que eu não sei se as pessoas que te seguem, por exemplo, são do mesmo mundo que eu, mas se tiver uma pessoa, você se preocupou com ela e me trouxe aqui.
Parabéns por isso, parabéns pelo trabalho. Quero que Deus abençoe muito, que te prospere. Você sabe que eu sempre oro muito por você. Você já é minha ovelha. Esse é meu apelido, ela é a pastora gata e eu sou a ovelha. Ela é minha ovelha. Eu mando para ela assim, ovelha. E que todos sintam essa presença de Deus. Ela não é exclusiva, ela é abundante e acessível para todo mundo. Ele fala assim: me chame. Quando você me buscar de todo o seu coração, você vai me achar. E assim, para mim, não tem espaço nenhum no meu coração que não seja tomado por ele, porque eu sei que ele quer que a gente quebre muita coisa nesse mundo, que foram padrões que o homem foi criando, talvez para deixar a religião mais de acordo com o que para ele era, que o homem era viável, né? A gente sabe disso quando a gente estuda a história das religiões, que muita coisa foi inventada, foi criada para que todo mundo seguisse um caminho, não se rebelasse. Mas Deus não é assim. Eu quero muito que vocês tenham um relacionamento com Ele, de proximidade, que é isso que ele quer. Ele criou a gente para a gente ser próximo dele, para a gente gostar de conversar com ele, para a gente transbordar na vida do próximo, né? Estar aqui falando durante 1h40, coitado das pessoas já, mas a gente, se deixar, a gente fica falando porque um dia eu tive ansiedade, eu tive depressão, eu cheguei ao burnout, tá? Então, você acha assim que minha vida é eterna purpurina? Ela não era. E Mas não era falta de Deus. não era falta de Deus. Uma avó levava de manhã, outra avó levava à noite, né? Então, não era falta de Deus. E depois disso, quando eu descobri a minha ansiedade, meu pai já era pastor de novo. Eu já estava dentro da igreja, eu já cantava nos ministérios, eu já pregava na igreja. E não era falta de Deus. Mas eu precisei tirar todo o excesso de ansiedade, de medo, de coisas daqui que não permitiam que Deus entrasse assim e fizesse o que ele quer fazer. Então, ansiedade Eram tantas definições que aquela voz que era verdadeira não tinha espaço para ser ouvida. Eu não conseguia ouvir. E se Exatamente. as pessoas. Se a pessoa aqui que está te ouvindo e me ouvindo não é religiosa, espiritualizada de alguma forma, escuta esse Deus que a gente está falando como aquela voz que você escuta dentro de você, aquela vontade, aquele lugar que você sabe que é verdadeiro, que ressoa de verdade, aquele lugar que você sente que é uma conexão real. Porque a gente tem paz, né? Que traz aquela coisa gostosa de quero ficar aqui, quero sentir isso. Que Deus está em tudo, Deus está na natureza, Deus está no. Nossa, quando eu sento ali, escuto o barulho do mar, eu falo, meu Deus, parece que eu estou no colo, assim. Então, se conecte com a tua verdade ali e isso te preenche. Não o medo, não a tristeza, não a raiva, não o excesso de trabalho, que todo excesso esconde uma falta, né? Não o excesso de ficar ocupado para mente vazia, oficina do diabo, sabe? Essas coisas que falam aí, que é tudo para realmente te manter ocupado e longe do que realmente importa, que é você ser feliz. Você veio para ser feliz e não aceite menos que isso, sabe? Eu falo inconforme. Eu falo para meus filhos, você veio para esse mundo para conquistar tudo o que você quer e ser feliz. Eu não aceito que vocês aceitem menos do que isso. Vocês não vão aceitar. Vocês merecem muito mais e vocês vão conquistar. Então, vocês também não aceitem menos do que isso. Ser feliz. Se você não está conseguindo, realmente chuta o pau da barraca e fala, chega, eu quero ajuda. Tá? Meu Instagram é Daniele, igual tá meu nomezinho aqui aparecendo, Daniele. Dois L's e um Y, minha gente. Eu descobri isso só errando. Sabe que a gente é chique, né? 2 L's e um Y, aí tem um M aqui de Medeiros, tem um M e Guimarães, tá? Mas se digitar assim, Daniela Guimarães, acho que vai ser uma das primeiras lá que vai aparecer. Tá? Dani, muito, muito, muito obrigada. Você é para mim uma fonte de inspiração, de autocuidado. A gente troca sempre que precisa, eu acho isso maravilhoso. Essa pessoa cheia de Deus com Wi-Fizão é a minha coach personalizada para os momentos que às vezes eu falo, Dani, travou. Aí a Dani às vezes trava, ela fala, aí, amiga, tem um tempinho aí? Me ajuda a ver o que eu não estou vendo, E é isso que é mais interessante. Quando a gente é verdadeiro com a gente, às vezes você se conecta com uma pessoa que parece que não é tão similar assim, que não é tão parecida, mas as verdades, elas conectam, as verdades ressoam.
Então, se você está vivendo num padrão que não é o seu, com algo que não é verdadeiro para você, começa a se desconectar disso que não é verdadeiro, para que você tenha acesso a pessoas, a verdades, a situações que te inspirem, independente do quão similares ou não elas sejam, elas podem te ajudar, te levar para um lugar que te conecta mais com essa verdade profunda, que você pode chamar de Deus, você pode chamar de espírito, de alma, universo. O nome que você quiser dá. Mas eu acho muito estranho as pessoas que não seguem nenhum caminho espiritual, como se não houvesse nada maior do que elas, porque aí a gente se torna perigoso. Se você não está aqui para se preencher de felicidade, se nutrir e daí transbordar para os outros, são aquelas pessoas que chegam no top de carreira e aí elas não têm mais propósito, estão cansadas de ter prazeres de todos os tipos e acabam morrendo tomando remédio para dormir em excesso, porque tá tudo tão em excesso na vida que a vida se apaga simplesmente porque o propósito se perdeu. Então, até o excesso de prazer, de fama, quando não está conectado com uma verdade profunda em você, quando não é de um lugar de transbordar para você se preencher e ser canal para algo maior para outras pessoas, e isso eu chamo de espiritualidade, é você nutrir aquilo que é verdadeiro em você e transbordar sem medida. Porque você pode ser feliz sem medida, você pode transbordar sem medida e fazer isso de um lugar muito verdadeiro, sem ser para agradar, sem ser para ser boazinha. Então, nutre a tua espiritualidade, porque esse é o lugar que vai te conectar com o que você faz bem, com o que não faz bem para você. E a partir daí a gente transborda, porque a realidade é que a gente só se conformar e não for para transformar o nosso mundinho e o mundinho dos próximos, a gente só tá gastando energia, tá a enceradeira aí de novo girando. Só bater a mão na mesa e não levantar e sair, fazer o que tem que fazer, não adianta nada. Não quero! Fica. E continua sentado. Então, não adianta nada. Gente, um beijo. O meu Instagram é @eu_sou_erica_azevedo, porque, enfim, eram muitas e essa só eu sou. E o @Mulheres Inconformadas Podcast, que lá você vai ter informações interessantes o tempo todo, como acessar os podcasts, quem são os convidados. Esse é o primeiro gravado que eu tô fazendo. Inclusive, a gente vai descobrir como isso vai ser postado. Eu adoro uma novidade, gente. Estamos sempre fazendo um trem novo aqui. É isso aí, né? Inconformado é assim. Faz primeiro. A gente descobre no caminho. Vem que eu te conto. Gente, boa noite. Um beijo. Quem estiver vendo no gravado, depois faz comentários pra gente saber o que é interessante, pra gente continuar seguindo no rumo de nutrir quem quer ser nutrido. Porque isso aqui não é enceradeira, não é para fazer barulho, é de fato pra gente se nutrir de novas visões, novos pontos de vista e de novas perguntas também. Se conformar é fazer boas perguntas. Beijo enorme. Gratidão, amada. Tchau.